Piscou, mudou, né? Quem está aqui agora? Doutor Tiago. Doutor Augusto para o doutor Tiago e daqui a pouquinho Tiago, porque a gente vai fazer perguntas para ele aqui também. Vamos colocar em saia justa, né, gente? E aí, doutor Tiago? E aí, Laurinha, A gente está tudo bem, a gente está aqui para conhecer hoje um pouquinho do doutor Tiago e do Tiago. Quem que é o doutor Tiago? Vou começar com a mesma pergunta do Augusto para saber quem que é o doutor Tiago. Quem é o doutor Tiago? Poxa, eu acho que eu me vejo de uma forma diferente do que vocês veem no Instagram ou Assim no que você dia me a dia. contar, eu vou te falar, por favor, me fala. Tá, eu quero saber como você me vê. Mas, poxa, eu me vejo ainda como um menino. Talvez eu vou ter dificuldade para envelhecer, você acredita? Peter Pan? Peter Pan pode ser. Na verdade, eu realmente me vejo ainda muito novo, não fisicamente, nada disso, mas às vezes eu falo, caramba, eu vou ter outro filho, eu já tenho um filho. Eu ainda me prendo um pouco de como eu era, vontade de jogar videogame, de ficar mais de boa em casa. Eu sou muito tranquilo, assim, muito low profile, e às vezes o Instagram mostra um pouquinho diferente isso. Não sei. Ótima colocação, que uma das coisas que eu ia abordar com você aqui hoje é sobre as suas redes sociais, né? Porque... Só para completar, uma coisa que eu não sinto muito é esse peso, essa responsabilidade, sabe? De, poxa, tem um tanto de paciente, tem uma clínica e tal. Eu ainda me vejo leve. muito leve, muito leve. Que sorte a sua, né, gente? Porque a vida adulta traz o peso dos boletos, tá? E que bom que você consegue ser profissional, né? Pai, marido, e consegue ter ainda essa leveza, a jovialidade do videogame, né, gente? Porque você tá um privilegiado hoje na vida adulta, tá? Que bom. Que bom, né? Doutor Tiago, mas assim, além disso, o que é o doutor Tiago na vida íntima? Quem é o Tiago, na verdade? Em casa, com o filho, com a Rafa, com os pais? Quem que é? Com os amigos? Eu posso contar também, tá, gente? Porque ele é meu amigo. Mas vou deixar ele falar na primeira pessoa primeiro. Bom, a Rafa vai falar que existem dois Thiagos. Um fora de casa e um dentro de casa. Porque em casa eu sou muito extrovertido, muito relaxado, divertido, irônico, brincalhão. Então, em casa eu sou essa pessoa. Bem tranquilo, tudo tá bom, tá tudo certo. Já no trabalho, na verdade, eu sou um pouco mais rigoroso, exijo um pouco mais, né? Acho que você percebe. A gente sabe disso, né, Estela? o Thiago, mas é engraçado, essas duas personalidades, né? Será que isso é porque você se sente à vontade dentro de casa, é um ambiente seguro para você? Porque realmente fora do seu ambiente você é uma pessoa... Como é que eu vou dizer que eu te percebo assim? Você é uma pessoa polida, parece que está sempre assim, se segurando para não extravasar. Tipo assim, ele não bebe, ele não tem esse momento, né? Em casa você tem esse momento? De bebida, assim, eu sempre fui de beber muito pouco, então eu acho que não combina muito a minha profissão, o estilo de vida que eu gosto, de acordar cedo, de exercício físico, de esporte. Hoje em dia eu não faço esporte só para brincar. Desde criança eu sempre gostei de competir no esporte, então eu acho que não combina muito. Eu tenho realmente um estilo de vida mais saudável por prazer, mas então essa questão de me soltar mesmo em casa, eu sou bem tranquilo e, enfim, eu sou... Gente, ele não sei em casa, né? Porque quem sabe é a Rafa. Mas assim, ele é isso aqui sempre, tá, gente? Calminho, fala baixo, assim como seu pai, né? Meu pai é assim também. É. Quer dizer, e a Paty também, né? O meu pai em casa, a visão que eu tenho dele é diferente do que o povo fora tem também. É mesmo? Porque ele era bravo? Meu pai em casa, ele era mais bravo. Sabe que eu tinha muita liberdade para conversar com a minha mãe, coisa de escola, tirou uma nota ruim, aí eu ia conversar com a minha mãe e tinha medo do meu pai. Hoje em dia não, talvez de uns 10 anos para cá, a relação com meu pai, a gente é mais próximo, talvez por estar operando todo dia junto, e meu pai é o contrário da visão que eu tinha antes. Hoje ele é totalmente relaxado. Eu conto muito com ele para me ajudar nas dificuldades. Ele sempre muito parceiro, assim. Engraçado. Ou seja, mas você, hoje olhando para trás, você acha realmente que ele era muito rígido ou não? Eu Bravo? acho que não. Você que tinha essa percepção. Era uma percepção minha. Distorcida. Exatamente. Porque todo mundo que conhece o seu pai, você, fala que são muito parecidos, assim, né? E eu sou paciente do Tiago, e assim como eu, como as minhas amigas que vão lá e tudo, a gente se sente muito acolhida, né, no consultório.
E umas ficam com vergonha porque tem que tirar a roupa. Eu já falei que para ele isso aqui é um açougue, um pedaço de carne, não tem esse problema, né, Thiago? Não é verdade? Não é verdade? Você olha e fala assim, mais um peito, mais uma bunda, não tem essa coisa. Então, os meus amigos, às vezes curiosos, né? Quem não é médico, às vezes pergunta, como que é para você ficar vendo a mulher sem roupa e tal? E assim, realmente é impossível passar qualquer ideia na cabeça que não seja só avaliar e fazer a sua conduta e explicar o procedimento. Eu não sei o motivo disso, mas realmente é muito tranquilo, é muito... Quem já consultou comigo, eu acho que consegue perceber que é muito tranquilo, assim, não tem... Você olha, e assim, perguntas indiscretas. Algum amigo seu já perguntou sobre alguma mulher que você operou? Como é que ela era sem roupa? Com certeza. Vários amigos É já mesmo? perguntaram. Homem, né, alguma parte deles são meio... E falta um aí? parafuso Fala na o cabeça. parafuso, né? Porque, primeiro Mas, pela cara... indiscrição, né, Thiago? Agora eu já tô até que brava. Então, na verdade, eu simplesmente falo, não, eu nunca operei ela, não. Eu finjo que nem conheço. E aí, óbvio, tem gente que sabe que você operou comigo, aí vem Aham. perguntar de você, por exemplo, eu falo, cara, nem lembro, nem É lembro. tanto peito e tanta bunda que eu não lembro. Assim, realmente eu tento deixar o mais preservado esse lado das minhas pacientes, porque isso é o mínimo, né? E assim, como ética médica também, né? Imagina se o doutor Tiago, né, doutor Augusto Lindomar, começa a contar como é que é a Deus me pessoa livre. sem roupa. Imagina. Outra pergunta curiosa. Você já operou vários esposos de amigos. Em algum momento você achou que eles ficaram constrangidos, enciumados? Eu, de verdade, nunca senti isso, né? Eu me sinto constrangido, né? Quando alguma amiga fala que vai na clínica, eu fico ansioso. Será que ela vai entrar agora? Será que ela é a próxima Será que é consulta? ela que é agora? E quando ela entra, eu fico... Aqueles 5 primeiros minutos da consulta que a gente conversa, eu fico meio tenso ainda. Falo, caramba, ela vai tirar a roupa e tal. Será que ela tá com vergonha? Como será que o marido vai pensar? Como que o meu amigo vai ver isso? Então, assim... Ou seja, gente, quem fica com vergonha é ele. Vocês podem ficar tranquilos. Exatamente, eu fico meio assim na minha. E um cuidado que eu tenho com todas as minhas pacientes, claro que tem situações que você precisa encostar na paciente, examinar de fato, palpar. Sim. Mas quando possível, eu nem encosto na paciente, né? Às vezes eu consigo explicar a cirurgia que eu vou fazer sem encostar. E aí eu prefiro manter essa distância para não só ser correto, ético, mas também parecer, né? Eu acho que isso é importante. A Nath Pacheco, ela contou isso pra gente, né? E você falou, eu fiquei muito nervoso que a Nath vai vir aqui, a Nath é amiga do Thiago e tudo mais, e você falou, não, eu fiquei nervoso, ela, eu também, ai meu Deus, ou seja, imagina o caos que foi esse momento. Com certeza não foi a melhor consulta. Ô Thiago, e teve algum episódio de algum marido, que não seja seu amigo, que deu lá o barraco, rolou um estresse? Não. Comigo nunca teve, assim, questão de ciúmes, nada disso. Sempre foi muito tranquilo. Eu falo que eu dou sorte, né? Que as pacientes que eu tenho têm uma energia tão boa, o acompanhante sempre com uma energia boa, que nunca aconteceu nada comigo. Já aconteceu com um amigo meu, na época de residência, é uma história legal, que eu fiz a residência no Rio. E aí ele atendeu uma paciente, fez a cirurgia e tal, e no pós-operatório o marido foi na consulta. E aí era um cara meio esquisitão, assim, meio intimidador. E aí no meio da consulta e tal, a mulher dele estava vestindo a roupa. E aí o marido falou, ô fulano, eu esqueci o nome desse, não lembro qual colega meu que estava atendendo. Você não quer me examinar também, não? Eu queria fazer uma lipo aqui e tal. Pegou e levantou a camisa, uma arma na cintura. E aí falou, não, que isso e tal. Aí o cara tirou a arma, botou na mesa, fingiu que queria ser examinado e acabou. Aí meu amigo já começou a tremer. Tipo, acabou a consulta não. lá. Tipo, será que eu vou querer essa profissão mesmo? Deus me livre. Mas assim, graças a Deus, lá na clínica... A gente toma vários cuidados, né? A gente agora tem uma pessoa que fica dentro da sala, então tem uma mulher que acompanha a consulta, ajuda na consulta também. Acho que isso traz um pouquinho mais de conforto e segurança para nós médicos e também para as pacientes. Paciente, né? Então, deixa eu te falar outra coisa.
uma curiosidade minha. Você veio para cá, né, para atender aqui, depois da residência lá em Belo Horizonte, e o seu pai é uma referência em Juiz de Fora e região, acho que, né, no Brasil, de cirurgia plástica. Pelo profissionalismo, pela técnica, pelo ser humano. Como é que foi vir na sombra do seu pai? Então, acho que nunca me perguntaram isso. Na verdade, foi engraçado para mim, porque no início foi mais fácil, né? Por exemplo, eu cheguei e não tinha nenhuma consulta. Então, abri minha agenda e tal, eu não tinha Instagram, não tinha nada, eu era meio avesso a essas coisas. E aí, simplesmente, eu sentava lá e esperava alguém ligar procurando o Dr. Tiago, e ninguém ligava. E aí, tinha gente que às vezes ia operar com meu pai e achava o preço muito caro, não tinha dinheiro. E operava com o Thiago, que era um pouco mais barato e tal, e assim eu fui começando. Então, pegando essa sobra das pacientes do meu pai que não queriam operar com ele, e aí você começa, opera uma, recebe uma indicação, e aí vai. E no início, a sombra na verdade nunca me incomodou. O que acontecia é que as pacientes que eu atendia falavam: ah tá, você vai me operar e tal, tá tudo certo. E no finalzinho da consulta falava: ah, e o seu pai vai estar junto? Eu falei: caramba, não tá confiando em mim, né? E aí eu aproveitava e falava: não, vai estar junto e tal. E ele estava mesmo, né? A gente se auxilia, ou se auxiliava mais no início. E aí eu fui pegando experiência, fui pegando confiança, e aí chegou um ponto que as pessoas perguntavam: seu pai vai estar junto? Eu falei: pô, não é possível, não confia em mim até hoje, eu faço isso tudo melhor que meu pai, por que quer que meu pai esteja junto? E aí eu comecei a falar, ó, não sei se meu pai vai estar junto ou não. Aí tinha outros que eu falava: não, meu pai não vai estar junto, ele tem a cirurgia dele, eu tenho a minha e tal. Então, assim, não existiu, eu nunca me senti na sombra do meu pai, tipo, eu preciso substituir ele, nunca tive essa cobrança, nem minha, nem dele. Então, foi só história engraçada mesmo. E aí, assim, nesse sentido da sombra, outros conhecidos meus da área médica, que os pais, né, são médicos, eles optam pela mesma especialidade, uma coisa que eles sentem é assim: eu quero ser o Tiago Delgado, eu não quero ser o filho do Lindomar. Sim. Assim, é maravilhoso ser o filho do Lindomar, né? Claro. Abre portas, né? Traz uma validação de mercado mesmo, de técnica e tudo mais, né? Pelo que seu pai já construiu. Mas assim, eu quero ser o Tiago Delgado, eu quero construir a minha história. Você sente isso? Então, as coisas aconteceram tão rápidas para mim quando eu voltei, que eu acho que eu não tive essa questão, tipo, ele é o filho do Lindomar. Rapidinho eu já me tornei o Tiago, e as pessoas me reconheciam como o Tiago. Claro, até hoje tem gente que fala. Por exemplo, ontem eu fiz um post no Instagram, e aí uma pessoa comentou, marcando uma amiga: oi fulana, esse aqui que é o meu médico, filho do Lindomar. Então assim, mas realmente não me incomoda. Eu não sinto isso como um menosprezo, na verdade, é orgulho para mim. É bacana. Eu acho que tem que ser mesmo. Mas às vezes as pessoas vêm nessa coisa assim, eu sou o filho do Mar, que bom, que sorte a minha que eu tenho um pai que é referência. Sim. Mas eu também quero ser. E é isso que você conquistou, né, Tiago? Assim, ao longo desses anos aí, conquistou o seu espaço, conquistou a sua referência, um trabalho árduo, inclusive nas redes sociais, né, Tiago? Foi. Que tranquilidade fazer na rede social. Como é que é fazer os seus stories, Tiago? É muito mais fácil lá do que aqui na sua frente dando entrevista. Até agora eu tô tremendo aqui. A gente tá vendo. Ele pega a xícara e tá assim. Mas é assim mesmo. Assim, eu acho que parte de ocupar o meu espaço, de me tornar o Tiago e não só o filho, passa por aí também, né? Essa nova geração, eu me incluo nela, apesar de não ser tão novo assim. Não, você começou esse papo falando que você é novo e joga videogame, que não tem o peso. Não, continua com esse discurso que tá ótimo. Eu ouvi ontem um cara falando: quem tá com 30 e poucos anos não tá tão velho para ser velho, mas também não tá tão novo para ser novo, né? Então você tá ali no meio termo, então é exatamente onde eu me encaixo ali. E realmente, a minha rede social acho que tem 3 anos mais ou menos. Não tem 3 anos. Então, é recente, né?
durante algum tempo, eu fui cirurgião plástico sem ter rede social. Eu era, como eu te falei, eu era avesso a isso, eu não curtia tanto e tal. E depois eu fui vendo a necessidade, então eu comecei não por prazer, mas por necessidade. E com o passar do tempo, obviamente, você faz uma coisa sempre, você começa a gostar. É igual a academia, você começa a malhar, você começa a acordar cedo, você começa a gostar daquela Já ideia. começa? Ah, não sabia. Da academia eu não sabia. Você ainda não começou, né? Esse momento da minha vida nunca chegou. Não, Vai na então. obrigação mesmo. Mas é isso, então eu comecei a gostar da rede social, obviamente dá muito trabalho. Tem vezes que a gente fala, putz, eu não vou fazer mais, eu não quero, vou parar aqui uma semaninha, tirar uma folga e depois eu recomeço. E tudo bem também. Mas é isso, eu acho que a rede social me impulsionou de uma forma bem mais rápida do que seria se eu tivesse só no boca a boca até agora. E quando eu te conheci, assim, né, como Thiago mesmo, não como doutor, era o momento que você estava iniciando, né? Foi. E é assim, você já falou que você é low profile, você é mais discreto, você é na sua. Foi desafiador, né? Nossa, foi muito desafiador. Tem umas histórias engraçadíssimas também. Eu já fiz curso de oratória, eu já fiz aquelas técnicas de mexer com a língua para destravar a voz, meus amigos me zoando. Assim, foi terrível no início, mas assim, foi o que me trouxe até aqui. Então, eu acho que é fundamental. Tem muita gente que tem mais facilidade do que eu para falar. Você, por exemplo, se pegar o celular aí, você faz rapidinho 200 vídeos. A gente, no início, teve um pouco mais de trabalho, só que é fazer. Tem que fazer todos os dias e você começa a perder um pouco a timidez. Mas ainda assim eu não me sinto confortável de pegar e sair gravando um vídeo na frente de todo mundo. Faz os stories, apaga, faz os stories, apaga. Não, hoje Mas não. quando você viaja, você faz na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Pois é. Ó, vamos pra terapia pra entender, porque isso aqui aí. as pessoas te conhecem, você não quer fazer. Quando você viaja, você faz. Exatamente. Gente, terapia, pra ele e pro Augusto, hein? Não, mas isso aí, eu falo isso e assim, eu acho que fazer terapia, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, para todo mundo na vida é importante. Então, acho que todo mundo deveria ter uma boa nutricionista, uma boa psicóloga e uma boa terapeuta. Né? Nutricionista, personal trainer e uma terapeuta. Eu acho que isso aí Gente, eu tô vincula ótima, então. Tô saúde tudo, ó. mental e saúde física. E aí você está preparado para tudo. É verdade, né? Assim, o fazer tudo pra se sentir bem, se cuidando, autocuidado, porque isso pra mim é autocuidado, né? Exato. Faz com que outras áreas da vida você fale assim, poxa, eu tô me cuidando, eu mereço. A sua sensação de eu mereço algo melhor, eu mereço me cuidar porque eu estou me cuidando, faz parte desses 3 pilares mesmo. Eu concordo com você. Tiago, outra pergunta, vamos lá, delicada. Mentira. Tiago é tenista, gente, futebol, gosta de esporte. Tem expectativa que seus filhos também façam isso? Poxa, o sonho seria meu filho jogando no Real Madrid, ou jogando tênis, Roland Garros e tal. Mas enfim, longe de querer pôr uma pressão nele. A Rafa eu acho até que põe mais pressão. Ah, não, ele tem que ser jogador, tem que ser jogador. Isso, na verdade, começou porque eu adoro futebol. E o Henrique, desde antes de andar, ele já estava chutando bola. Então, aí todo mundo agora na família fala, vai ser jogador e tal, mas óbvio que não. Por mim, ele tem que ser o que ele quiser. O que ele quiser, e tal, né? Bem tranquilo. Ele não tem que ser médico também? Não, de jeito. Na verdade, eu acho que medicina é uma área que, para daqui 18 anos, 20 anos, quando o Henrique estiver ali quase se formando, eu não sei como vai estar a medicina, né? Então, eu não tenho esse olhar para o médico, falo, nossa, o médico é o cara mais foda. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o médico é só mais um, e na maioria das vezes é um cara até meio arrogante demais e tal. Eu não sei se eu gostaria que o Henrique fosse médico, não. Deixa ele escolher. A minha pergunta foi justamente porque você é médico, a sua irmã é médica, seu pai é médico. E assim, a sua irmã não seguiu o caminho da cirurgia plástica, mas está ali ligada à beleza, ao cuidado, né, dermato. Houve dentro de casa um direcionamento para isso? Nada. Se teve, eu não percebi. Mas assim. Se teve, Lindomar foi esperto, né? Ele foi muito cuidadoso. Não, brincadeira. Mas assim. Eu jogava bola até 15, 16 anos.
eu ainda achava que eu poderia jogar bola e tal. Depois, durante um período, eu fazia parte de equipe de tênis. Eu já sonhei em ser jogador de tênis também. Obviamente, não tinha qualidade, nem me esforçava tanto para isso. Mas a medicina foi meio que assim, beleza, vou fazer aqui o vestibular para medicina e tal, mas não foi algo que eu sonhava, foi acontecendo. Então, tudo isso foi só acontecendo. Depois que eu já estava na faculdade, aí sim eu comecei a enxergar algumas coisas e gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Por exemplo, passar o dia inteiro sentado atendendo consulta. Né? Se eu fosse clínico, seria isso que eu iria fazer. Então isso eu sabia que eu não queria ficar numa sala preso o meu dia inteiro. Eu gostava de cirurgia, né? Eu achava que era mais dinâmico, tinha um pouco mais de ação, um pouco mais de adrenalina. E aí, obviamente, eu fui pensando na qualidade de vida também, né? Eu gostava de cirurgias maiores, cirurgias de trauma, de acidentados. Só que qual qualidade de vida que isso teria, né? Trabalhar de plantão, enfim, de madrugada, ou uma coisa mais eletiva que a gente fala. Então eu fui caminhando para esse lado. Eu fui para a cirurgia geral primeiro, para depois pensar também. Então nunca fiquei de cabeça pronta, vou ser cirurgião plástico, que meu pai é. Não, obviamente vendo talvez o sucesso dele, o estilo de vida dele, as conquistas, com certeza aquilo ali foi me mostrando que esse caminho era bom, por mais que outras pessoas nesse mesmo caminho não teriam o mesmo sucesso. Mas eu acho que eu fui influenciado muito mais pelo exemplo do que pela cobrança ali. O exemplo, ele arrasta, né? Então, você vira seu pai ali. E curioso, porque eu perguntei, fiz essa pergunta para o Augusto, o sogro teve influência e tudo mais, ele e vários outros médicos, mas muito mais pela admiração, por ver o ser humano que é, o profissional que é. E eu acho que talvez seja isso. Seja isso, né? A gente está chegando ao final, tá, gente? Que pena. E a gente vai brincar agora de Marília Gabriela também com o Thiago. Foi tranquilo, né? Até agora tá moleza. Tudo tranquilo. Você sabe como é que é a Marília Gabriela? Eu vou até me de frente com o Gabi? De frente com o Laurinha, hein? A gente vou falar uma palavra e você vai falar o que tiver na sua cabeça. Tá bom? Papum. Bora lá, hein? Um lugar. Dubai. Uma alegria. Meu casamento. Uma tristeza. Não consigo pensar numa. Que bom, uma mente de coisa, cheia de coisas boas. Vaidade. Vaidade nenhuma, vaidade. Cirurgia plástica. Mastopexia. Família. Família. Nossa família. Henrique, eu e agora a nova menininha que tá vindo. Falo isso porque a gente, sempre antes de dormir, a gente se abraça e o Henrique grita, nossa família. É bem legal. Muito legal. É muito latente na sua família essa relação, né? Não só no seu núcleo familiar ali, mas como um todo, né? A própria Paty com o Augusto, seu pai com a sua mãe, vocês, super juntos, super unidos sempre, né? Desafio. Manter o que a gente vem fazendo. Esporte. Futebol. Sorte. Ter tantas pessoas boas à minha volta. Um ídolo. Um ídolo. Zidane, meu ídolo do futebol. Gente, ele é o rei do futebol. Rede social. Rede social? Eu vou resumir como marketing. Eu acho que é fundamental, e aí eu vou englobar gestão. Fundamental para tudo na vida, principalmente para os negócios. Uma frase. Detalhes que transformam. Muito bem. Para finalizar, o Thiago em uma palavra. Alegria. Fofo, gente. Alegria, gracinha. Eu acho que finalizamos. Eu tô querendo fazer uma outra pergunta. Rede social, a gente falou muito disso, né? Eu sei que é desafiador para você. E haters, temos? Não. É engraçado, né? Eu tinha medo disso. Mas hoje, não.
Se tem algum, ele me odeia tanto que nem me segue Nem mais, aparece. que nem curte, nem comenta. Mas ninguém fala nada. Muito bem, então assim, gente, vamos encerrar hoje com alegria, que é a palavra do Tiago, esse querido. Obrigada, tá, Tiago, por disponibilizar a sua intimidade, por contar um pouquinho da sua vida, da sua família pra gente, e as pessoas poderem conhecer um pouquinho de quem que é o Tiago na intimidade. Que bom, foi bom, gostei. Agora que eu parei de tremer, acabou. Acabou, foi rápido, que pena. Obrigada, gente, até a próxima.